Aí a gente inicia. Você dá um alô para as pessoas? Sim, sim. Tá. A gente Eu hoje faz. vou trabalhar bem com os documentos, vou ler as partes que é interessante, vou fazer bem pausado hoje, como se eu estivesse fazendo presencialmente. Sim, entendi. Será que o Padre Tarley tá com internet lá? Porque se a dele for da Vivo, eu acho que ele tá sem internet. É, né? Eu mandei um WhatsApp para ele, mas Ele não recebeu. não. A quinta-feira ficou o dia inteiro sem internet, sem linha da Vivo. É. Você ouviu assim, está tendo alguma repercussão, essas formações que a gente está fazendo? Alguém comentou? Será que o pessoal está acessando? O primeiro vídeo, depois que finalizou, aí o pessoal acessou, teve 264 acessos. O segundo vídeo, eu fui dar uma olhada também, já tinha mais ou menos 300 e poucos acessos, né, depois de postado. Mas assim, ao vivo, no momento que a gente estava fazendo a live ao vivo, fica ali 37, 30 e poucas pessoas, né? Uhum. Entendeu? Então, no ao vivo não teve tanta adesão, mas depois as pessoas estão assistindo. Uhum. Foi lembrado as pessoas ou não foi lembrado mais? Sim, é postado no Face, o pessoal da catequese posta também. O padre falou na missa, mas tem aquela história da pessoa parar e sentar à frente do computador naquele É, momento, né? eu acho que assim, esse tem sido muito usado, né, as lives, e então está todo mundo já se cansando, né? Porque esse é o único meio. Se ele É, tivesse intercalado com o presencial, aí já é, vai animando as pessoas. uhum. Mas é assim, as pessoas têm essa onda, né? É isso que você acabou de dizer, vai se cansando das questões, mas sempre buscam, Uhum. né? Eu tô só passando o link para os grupos aqui da paróquia. Tá, Já depois são eu vou mandar ele. já são 8 horas. Então eu aguardo e quando você disser que está pronto, a gente começa. Isso, ele já tá sendo transmitido, mas a gente já faz ah, o começo oficial. Então já foi aqui no ministro, já foi no CPP. Eu vou colocar no terço dos homens. Certo. Deixa eu pôr o outro fone de ouvido para conferir se vai estar com o som todo bonitinho. Esse eu tenho que ligar aqui. Tá aqui, Full HD. Bom, já temos 7 pessoas acompanhando ao vivo, irmã.
Acredito que o Padre Tarley hoje deva estar sem internet, que aqui a cidade está toda fora com a Vivo, né? É importante você falar isso. Sim, Então, vamos iniciar. Boa noite a todos. No dia de hoje, aqui na cidade de Itapira, tivemos um problema com a operadora Vivo, que parou toda a região aqui de Campinas. Então, muitas das pessoas vão estar sem internet para acompanhar. Mas o vídeo vai ser publicado, podemos acompanhar posteriormente no Facebook, né? Então, irmã Isabel, boa noite. Obrigado por estar conosco para essa terceira parte da live catequética, onde a gente aborda sobre o rito da iniciação à vida cristã, né? Então, eu passo a palavra agora para a irmã Isabel. Podemos dar prosseguimento. Então, boa noite, Fábio. Boa noite. Mais uma vez, coloca-lhe a serviço, né? Permanecendo no seu local de trabalho para que essa transição aconteça. E vamos pedir hoje a bênção de São Jerônimo. A nossa igreja hoje celebra um grande santo, né? São Jerônimo, que dedicou tanto da sua vida à palavra de Deus, para que essa palavra chegasse até nós, traduzindo do grego para o latim, que era uma língua muito popular da época, né, para que essa palavra chegasse e fosse compreendida a um maior número de pessoas. Então, que Jerônimo possa nos abençoar no dia de hoje e interceder por nós, para que nós também possamos continuar essa sua palavra, né, o seu espírito de propagar a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos finalizar o terceiro encontro, ainda retomando o diretório geral da catequese. Então, nessa noite eu vou fazer um pouco a distinção, né? Quando eu digo diretório geral, é o diretório de pontifício, né? Recém-lançado pela nossa igreja. Mas hoje vamos dialogar um pouco com o diretório geral e o diretório nacional e as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil no período de 2019 a 2023. Por quê? Por que voltar abordando isso? Porque, de uma certa forma, nós vamos perceber que esses documentos estão em sintonia, se complementam entre si. Então, ao falar da catequese enquanto instrumento de evangelização, já o documento 84 da CNBB, o Diretório Nacional da Catequese, que já é muito conhecido, lá no número 29, ele já vai colocar bem claro, né, que o desafio da igreja é a evangelização do mundo de hoje, mesmo em territórios onde a igreja já se encontra implantada há tanto tempo. Nossa realidade pede uma nova evangelização. E a catequese coloca-se dentro dessa perspectiva evangelizadora, mostrando uma grande paixão pelo anúncio do Evangelho. Então, aqui nós constatamos, né, a nossa própria igreja particular, que embora nós sejamos um país católico, ainda nós temos tantas pessoas para evangelizar. E ao falar de uma catequese, de inspiração catecumenal, nós temos que ter ciência dessa realidade, né? Que a nossa igreja, embora a evangelização chegou a 500 anos, nós já tivemos assim muito mais famílias, pessoas envolvidas na igreja no passado do que hoje, né? Então, há uma mudança no nosso cenário também de país católico. Então, é muito recordado que também nós, né, a nossa catequese não pode ser apenas de complementação doutrinal, ela é de evangelização. E nós já encontramos no nosso país pessoas que conhecem tão pouco Jesus Cristo, né? Então, a catequese, ela se coloca como um grande instrumento na nossa igreja para evangelizar aqueles que poucos conhecem Jesus Cristo.
E o documento ainda, recordando a missão da catequese na evangelização, o Diretório Nacional da CNBB para a catequese, no número 33, para os catequistas que têm esse documento e querem acompanhar, ele vai dizer, né, que a evangelização é uma realidade rica e complexa e dinâmica e compreende momentos essenciais e diferentes entre si. Então, o primeiro momento é o anúncio de Jesus Cristo, que é o momento querigmático da catequese, e o segundo momento, que é a continuidade para aprofundar e amadurecer a fé, que é o período mestagógico, né? Então, aquilo que o Diretório Geral da Igreja Universal fala da importância da catequese na evangelização, ele está em profunda sintonia com o nosso diretório, né? E no número 36, o diretório ainda nacional, número 36, ele vai lembrar, né, que o Concílio Vaticano II, ele nos despertou, né, que vivemos num mundo secular. Então, um mundo onde não mais, né, as famílias, a sociedade se professa cristã, mas é um mundo onde muitas pessoas, às vezes, têm até a sua fé individual, mas se distanciou de uma vivência eclesial, de uma comunidade de fé. Então, há 50 anos atrás, o Concílio Vaticano II já falava disso, né, que a Igreja precisava se reestruturar na sua forma de anunciar o Evangelho, e o próprio Concílio Vaticano II, né, fala de uma restauração do catecumenário. Então, o documento leva no número 36, né, que a situação do mundo atual levou a Igreja no Vaticano II a propor, né, um catecumenato de inspiração, catecumenal como na Igreja primitiva. Então, também somos interpelados e somos convidados a anunciar Jesus Cristo numa sociedade que é secular. Então, a catequese, ela se coloca como um grande instrumento na caminhada de evangelização. E ao falar disso, o Diretório Geral, que nós apresentamos brevemente, ele na segunda parte, no capítulo 5, ele vai falar especificamente da pedagogia da catequese. Para aqueles que têm o diretório, lá no número 160, né, o capítulo 5, ele vai falar, né, que a catequese da igreja hoje, ela tem que se inspirar no próprio modo de Jesus iniciar os seus discípulos. Então, a catequese, ela se inspira na metodologia de Jesus. Como que Jesus formou, como que Jesus preparou os seus discípulos. E lá no número 160, número 160 do Diretório Geral Pontifício, vai dizer que Jesus cuidou atentamente da formação de seus discípulos em vista da evangelização. Apresentou a eles como o único mestre e, ao mesmo tempo, amigo, paciente e fiel. Então, o documento, nesse sentido, colocam-se na mesma linha, né, tanto o Diretório Nacional como o Diretório Geral Pontifício, vai lembrar, né, que a catequese, ela cuida atentamente da formação de cada fiel, como Jesus cuidou da formação de seus discípulos. E ele vai citar aqui no número 160 vários trechos do Evangelho, mas, sobretudo, o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 34, que vai dizer, né, que Jesus chamou a si os que ele queria para que ficasse com ele e para ensiná-los e enviá-los a pregar. Então, a catequese também que acontece
na comunidade, ela se inspira, em primeiro lugar, no modelo que Jesus Cristo usou. Né? Então, a pedagogia de Jesus é a pedagogia da catequese hoje, né? Que iniciou os seus discípulos numa caminhada de fé e não separou a formação da missão. Por isso que tanto a igreja hoje, nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, vai falar da comunidade como a casa, né? Então, é esse vínculo forte de fazer da comunidade, da pequena comunidade de fé, né? Onde as pessoas sintam que elas pertencem a essa família, pertencem a essa comunidade, tem vínculos fraternos, né? De uma comunidade que um cuida do outro, se preocupa. Então, é uma catequese hoje que o que nos propõe a igreja hoje de inspiração catecumenal, que cada grupo catequético, ele é um pequeno grupo de discípulos ao redor, né, de alguém que faz o papel de acompanhador, que transmite a fé, que está vinculado a toda a tradição apostólica de cuidar da formação. Então, cada grupo de catequese deve lembrar uma comunidade de fé. Né? É uma pequena comunidade de fé onde os catequizandos, os catecúmenos, sentem que eles realmente pertencem a um grupo de fé, que um se preocupa com o outro, tem esse senso de pertencimento. Né? Aqui na comunidade eu sou importante, né? Eu sou alguém que a comunidade cuida, acompanha, forma, fazemos juntos a missão. Então, Jesus, ele forma para a missão, mas na missão propriamente dita. Jesus vai formando os seus discípulos ao mesmo tempo que ele vai envolvendo os discípulos na sua atividade missionária. Então, Jesus, nos seus anos de vida pública, onde ele foi de cidade em cidade, pregando, curando, perdoando, né, expulsando os espíritos maus, ele vai formando seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele vai envolvendo todos aqueles que o seguem na missão da igreja. Então, o ensinamento de Jesus, ele suscita uma resposta de adesão. Né? Os discípulos querem seguir Jesus, acolher o seu ensinamento, mas também realizar as mesmas coisas que ele realiza. Então, os 4 evangelhos, vai lembrar o documento geral, o diretório geral, né? Desde o número 160 até o 170, são 10 números que vai colocando, né? Que os evangelhos, 4 evangelhos nos atestam que as características, né, da relação educativa de Jesus, ela vai envolvendo os discípulos realmente a formar uma comunidade de fé. Ao ponto que quando Jesus morre na cruz e ressuscita, esta comunidade, em memória a tudo que Jesus lhes ensinou, passa a repetir tudo aquilo que eles aprenderam do Mestre. Então, a catequese, como vai lembrar o documento, né, ela é de natureza eclesial. Então, nós não deveríamos, uma catequese bem feita, de inspiração catecumenal, não deveria ocorrer o problema que depois do sacramento as pessoas se desligam da comunidade, né? Porque todo o processo catequético é para inserir as pessoas na vida eclesial. Então, a catequese, ela insere todo o discípulo na comunidade. E aí, atenção que na catequese, no grupo de catequese, tem que ter com cada pessoa. Porque Jesus, ele cuidou do grupo dos 12, mas ele também cuidou de cada um individualmente. Ele tinha uma relação diferente de Pedro para João. Então, o próprio Jesus, ele cuidou de cada discípulo na sua própria necessidade, né? Porque cada um se envolveu nesse discipulado de forma diferente.
Então, lá o Diretório Geral, o número 176, ele vai nos dizer isso, né? Nos recordar que a catequese, ela tem por objetivo inserir a pessoa na igreja, né? Então vai dizer, a fé tem uma forma necessariamente eclesial. Então não tem como fazer a catequese e depois dizer, eu vivo a minha fé do meu jeito, eu não preciso participar da comunidade. Não, é exatamente o contrário, né? Então, todo discípulo, né, ele se sente um membro do corpo de Cristo. Aquilo que São Paulo falou, né? Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então, nós como membros não podemos estar separados da cabeça, né? E nem um dos outros. Então, o número 176 vai dizer, quando a catequese transmite o mistério de Cristo na sua mensagem, ressoa a fé de todo o povo de Deus ao longo do curso da história. A fé dos apóstolos, que a receberam do próprio Cristo e da ação do Espírito Santo. A fé dos mártires, que a confessaram e a confessam com seu sangue. A fé dos santos, que a viveram e a vivem em profundidade. E dos santos padres doutores, que nos ensinaram luminosamente a fé. E a fé dos missionários, que anunciam continuamente na igreja, né? Então ele vai lembrar de tudo isso, né? Olha a riqueza, né? Como o evangelho transforma a vida das pessoas, transformou a vida dos apóstolos, transformou a vida dos mártires que testemunharam a fé com a vida, né? Os santos, olha a riqueza da nossa igreja, como que o discipulado de Jesus Cristo, ele cresceu e se fortaleceu e chegou até nós. Né? Então, essa, em grande parte, é a atividade catequética. Né? Então, a catequese, como lembra o documento, o Diretório Pontifício, que a fé, né, foi vivida em profundidade em comunidades de fé. Nenhum santo, nenhum mártir se tornou santo ou mártir sozinho. Eles faziam parte de uma comunidade que os sustentaram e que os ajudaram a dar grande testemunho de fé. E o Diretório Nacional, em harmonia, em sintonia com o Diretório Geral, ele também vai lembrar isso no número 39, né? Os catequistas podem anotar o número 39. Ele vai lembrar mais uma vez, né, que a catequese é uma ação eclesial. E vai dizer, a catequese, em primeiro lugar, é uma ação eclesial. A igreja transmite a fé que ela mesma vive. E o catequista é um porta-voz da comunidade e não de uma doutrina pessoal. Ele transmite o tesouro da fé que, uma vez recebido, vivido e crescido no coração do catequizando, enriquece a própria igreja. Então, a catequese faz parte do ministério da palavra e do profetismo eclesial. O catequista é um autêntico profeta, pois anuncia a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Fiel à pedagogia divina, a catequese ilumina e revela o sentido da vida. Então, os documentos estão falando na mesma linguagem, né? Lembrando a importância do catequista como profeta de hoje, né? Deus não esqueceu, Deus continua enviando os profetas na igreja, né? E toda essa riqueza, e o catequista, que é aquele, né, que faz a fé brotar no coração do catequizando. Eu me lembro, eu também sou catequista, né? Nós religiosos somos catequistas. Me lembro de toda a caminhada de fé que eu fiz nos anos que trabalhei fora do Brasil como missionária, né? Então, o nosso catecumenato, que durava 2 anos a 2 anos e meio, com pessoas
vindas do budismo, do taoísmo. Então, como catequista, a gente se tornava um verdadeiro guia espiritual para cada pessoa, né? Ajudar desde o início a uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, começar a ter familiaridade com a Sagrada Escritura, ler textos da Sagrada Escritura, começar a aprender as orações cristãs, até o nome do Pai, né? Pense uma pessoa que nunca tinha feito o nome do Pai. Então é isso, a catequese, quando a gente assume o trabalho da catequese, é isso, é envolver as pessoas a se aproximar de Deus, da comunidade, né? Então, é isso que o documento vai nos delineando, né? Como que é importante essa atividade evangelizadora, né? Então, lembrar que a catequese, ela faz parte do ministério da palavra. Então, por isso que o catequista tem que ter muita formação bíblica e uma grande familiaridade com a palavra de Deus. E o número 41 ainda do nosso Diretório Nacional vai dizer que a catequese educa o cristão para a vida em comunidade, para a vida de celebração e de testemunho no compromisso com Jesus, né? Então, se uma catequese não leva o catequizando a se inserir na comunidade, a querer celebrar sua fé com os irmãos e dar testemunho do seu compromisso, então a gente tem que avaliar o que está acontecendo, que a catequese não atingiu os seus objetivos, não chegou à sua finalidade, né? Então, o Diretório-Geral, no número 199, mais uma vez, vai dizer que a catequese que se inspira no modelo de discipulado instituído por Jesus leva os catequizandos a integrar fé e vida, né? Não podemos separar a nossa fé da nossa vivência cristã numa comunidade. E agora eu gostaria de citar alguns números das diretrizes gerais da ação evangelizadora, né? Que vai colocar, né, os 4 pilares, lá no número 19, pilar da palavra, o pilar da Eucaristia, né, a casa do pão, vai falar da comunidade casa, né? Então, lá no número 19 das nossas diretrizes, que o catequista tem que estar familiarizado, porque essa é a orientação da nossa igreja, né? Então, lá no número 19, ele vai dizer: a igreja é a comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, que é luz única para as pessoas e os povos. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão convosco, para que a nossa alegria seja completa, lembrando a Sagrada Escritura, né? Então, anunciar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo e partilhar com alegria a sua fé. Ainda, né, o Diretório Geral, as diretrizes, aliás, no número 59 e 60, ela vai dizer uma coisa muito importante, que eu acredito que todos os catequistas, né, estejam sempre voltando às nossas diretrizes, porque elas são para nos guiar nos próximos anos, né, o que nós estamos fazendo. Então, lá no número 59, vai dizer, né, que hoje nós precisamos evangelizar, porque o mundo precisa tanto de Deus, né? Vai falar das diversas formas de pobreza. A pobreza se expande e se manifesta em inúmeras formas de sofrimento, sombras que desafiam a todos, e a vida agredida de mais diversas formas, desde a fecundação até a morte natural. A pobreza se alarga, enfim, para o modo como lidamos com o planeta e seus recursos. É o desafio ambiental do mundo dos nossos dias. Isso acontece porque o ambiente humano e o ambiente natural
degradam-se em conjunto e não podemos enfrentar adequadamente a degradação se não formos, não prestarmos atenção às causas que causam a degradação humana e social. Então o documento lembra, todos precisam de Deus, por conta dessa pobreza de inúmeras formas, e não só a pobreza econômica, a pobreza de espírito, a pobreza de consciência. Então o mundo precisa de Deus, né? Então a comunidade fraterna é o lugar dos laços afetivos que ajudam as pessoas a vencer todas essas formas de pobreza, né? E ainda vai lembrar lá no número 129, ainda das diretrizes gerais, número 129, a Igreja no Brasil, em sua ação evangelizadora, assume o compromisso de formar comunidades que vivam como casa da palavra, do pão, da caridade e da ação missionária. E nela as pessoas são movidas pelo amor da Trindade Santa, que vivenciam e testemunham a comunhão fraterna. Então ele vai dizer mais uma vez, lá no número 132, que nossas comunidades precisam ser oásis de misericórdia, acolher a todos, sem distinção, né? Então nós podemos ver que a fala da nossa igreja hoje, ela está em sintonia com tudo aquilo que o Papa Francisco quer, né? Uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma catequese que se coloca mesmo, né? A serviço dessa evangelização e as nossas diretrizes em sintonia, né? Com toda essa ação evangelizadora da igreja, vai dizer que a comunidade casa, né? Onde as pessoas sentem que essa é a comunidade de fé, cuida de cada um, se preocupa, se reúne, reza, mas também trabalham juntos, é o espaço do encontro, né? Então as pessoas que vivem nesse anonimato, que vivem os dramas existenciais, encontram na sua comunidade de fé os seus irmãos que o apoiam, né? Então a comunidade é o lugar onde a gente se encontra, a gente celebra e a gente experimenta a ternura de Deus, porque é uma comunidade que vivencia a ternura, né? Jesus teve uma grande ternura pelos seus discípulos, pelas pessoas com quem ele foi encontrando ao longo da sua caminhada, e ele formou uma comunidade de amor, né? Que lá no Atos dos Apóstolos a gente vai ver que essa comunidade de amor que Jesus formou, ela acolheu pecadores, ela acolheu gentios, as pessoas que eram marginalizadas porque eram diferentes, né? E, então, a comunidade nossa tem que ser com aquilo que diz o documento, né? Uma comunidade onde as pessoas experimentam o amor e a misericórdia, em primeiro lugar, né? Então, acolher a todos. Às vezes, nas nossas comunidades, nós nem sempre somos abertos para acolher o diferente, o jovem diferente, que fez uma opção diferente na vida, né? Então, nós temos que ser esse testemunho em primeiro lugar, como Jesus. Ele amou os pecadores, ele não aprovou o pecado, mas ele amou as pessoas. E o amor com que ele tinha para com os pecadores foi transformando o coração, né? Então, a nossa catequese, ela tem que se endereçar a todas as pessoas. Deus não exclui ninguém do seu amor. A sua palavra, a boa nova, ele deixou para todos, né? Deus não é um Deus que... O nosso Deus, ele não exclui ninguém do seu plano de salvação. Então, em primeiro lugar, a gente só pode modificar, transformar a vida das pessoas se nós somos capazes de acolher com amor. E a catequese é o primeiro grupo, o primeiro contato onde os catequizandos devem sentir fortemente que aquele grupo é um grupo de apoio, é um grupo compreensivo, é um grupo que ama como Jesus, né? E que coloca em prática a sua palavra. Ainda as diretrizes
gerais, ao falar dessa ação evangelizadora, né, que a catequese é um dos grandes instrumentos, lá no número 134, ele vai dizer que as nossas comunidades precisam ser lugar do olhar, do abraço, do afeto, olhar o outro e ver nele um irmão, imagem de Deus, acolhê-lo e perceber nele alguém que partilha de um destino comum. A este propósito, né, nos exorta São Paulo apóstolo, que o amor fraterno nos una uns aos outros com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. Em nossas comunidades, a afetividade, a empatia, a ternura com o irmão deve ser a marca desta fraternidade e promove o que o Papa Francisco chama de revolução da ternura, né? Criar uma cultura da ternura. Isso é muito desafiante, porque nós vivemos hoje um mundo de polarizações, né? Quem é da direita tem que odiar quem é da esquerda e vice-versa. Quem pensa diferente, a gente elimina. Então, essa não é a proposta do discipulado de Jesus Cristo, né? A nossa catequese de inspiração catecumenal não é para isso que leva, né? É para isso que está dizendo o documento, né? De ser capaz de criar laços afetivos, porque o Deus que a gente anuncia é o Deus que nos ama incondicionalmente, né? É o Deus que não exclui ninguém. Então, é um Deus que tem uma grande capacidade de amar. Jesus, que é a imagem do Pai, ele expressou sempre isso. Então, essa comunidade, a catequese, enquanto atividade eclesial, ela quer levar a cada catequizando, a cada batizado, a experimentar isso, né? Experimentar o afeto, a ternura, né? O abraço, o cuidado. Esse modelo de igreja que Jesus deixou. E a catequese é isso que ela tenta, né? Ser instrumento de formar esse tipo de cristão. E ainda assim, fazendo um outro paralelo das diretrizes com o Diretório Nacional e o Diretório Pontifício, o Diretório Geral Pontifício vai lembrar que toda a diocese tem que ter um projeto diocesano de catequese, né? E não se trata de fazer pequenas modificações. A nossa catequese não é ainda não estamos ainda, não implantamos a iniciação à vida cristã, nós vamos modificar algumas coisas aqui e acolá. Não, né? Não se trata de fazer pequenas modificações a um projeto já existente, né? Mas é uma nova compreensão de toda a atividade catequética que envolve, como a gente já falou a semana passada, todas as pastorais, né? Não é só, claro que lá no grupo de catequese é uma missão extremamente importante do catequista, mas cada cristão engajado no seu grupo, na sua pastoral, nós somos todos catequistas, né? Todos somos responsáveis por essa nova concepção de envolver todos na igreja, né? E cada cristão que tenha familiaridade com a palavra de Deus e que é consciente da sua missão de evangelizador, né, todos contribuem para a catequese de uma forma ou de outra. Então, lá no número 422 do Diretório Geral, se os catequistas têm, pode acompanhar, se estão com documentos em mãos. Lá no número 422, ele vai dizer, né, o projeto diocesano de catequese. Então, isso envolve muitas pessoas, né? Envolve bispos, padres, lideranças, né?
ele vai dizer: é necessário que a diocese realize uma ação pastoral orgânica, de modo que os diversos carismas, ministérios, serviços, estruturas e organizações se articulem no mesmo projeto evangelizador. Então, o terço dos homens também tem que evangelizar, né? Talvez falta colocar no terço dos homens mais leituras bíblicas, que o terço dos homens seja mais envolvido na formação bíblica da diocese, da paróquia, né? E assim por diante. Estou apenas citando este grupo, porque tem muitos outros, né? E assim. Então, ele vai dizer que é no contexto mais amplo do projeto pastoral diocesano, né? O projeto diocesano de catequese é a oferta catequética global de uma igreja particular que integra de modo articulado, coerente e coordenado os diversos processos catequéticos, que vai ser com todas as pessoas de todas as idades, né? A catequese infantil, a catequese para adolescente, a catequese para jovens e a catequese para adultos. Ela acontece de formas diferentes, né? Mas a formação bíblica, ela não está descartada para nenhum cristão, né? Então, se já passou, já é uma pessoa atuante na igreja, então a formação bíblica deve ser permanente, né? Nós estamos tendo hoje um grande encontro a nível de América Latina que está falando da animação bíblica da pastoral, que em todas as pastorais, em todos os grupos, a palavra de Deus seja o centro. Então, a centralidade da palavra de Deus, já vou adiantando para vocês, o próximo ano, a Assembleia dos Bispos vai falar justamente isso, né? Por que a gente tem tanta devoção na nossa igreja, rezamos tanto, celebramos o terço e outras devoções, romarias, e a palavra de Deus, às vezes, não tem o lugar que ela merece ter na nossa vida e na nossa ação pastoral e na catequese. Então, ainda lembra esse documento, né, que os diversos percursos de catequese não devem ser organizados separadamente, mas na sua complementariedade recíproca, tendo em vista, né, o princípio organizador e da coerência aos diversos processos de catequeses oferecidos pela diocese. Então, a diocese tem que ter um plano catequético geral abrangente, né, para os novos catecúmenos, mas também para toda a igreja. Então, isso é algo que empenha e que envolve muitas pessoas, né, a organizar, né, um projeto diocesano de catequese para todos. Aonde que estão as fragilidades, né? Nas famílias, nos casais jovens. Então, que é esse plano da diocese, né? Então, ele vai dizer: não se trata, portanto, de acrescentar algumas atividades para adultos à catequese de crianças e jovens, mas de uma nova compreensão de toda a atividade catequética. Qual é essa nova compreensão? Cada pessoa que passa o processo catequético, ela se torna um verdadeiro discípulo missionário, um seguidor de Jesus Cristo. Então, essa é a finalidade última da catequese, onde cada cristão que entra para o processo catequético, ele se torne um evangelizador na igreja, no mundo, na sociedade. Então, é uma fé que realmente, né, integra vida, né, fé e vida, onde cada cristão, aonde ele estiver, ele é um evangelizador, ele dá testemunho da sua fé. Porque Jesus Cristo não teve vergonha de morrer por nós na cruz. Então, o cristão também não tem vergonha de expressar, né, em todos os ambientes, em todos os âmbitos da sua vida, a sua fé em Jesus Cristo. Bem, Fábio, tem alguma pergunta? Aqui nos comentários não surgiu nenhuma pergunta, irmã. Eu ouvindo... Fábio, não estou te ouvindo. Eu havia tirado o microfone, desculpa. Nos comentários não tem nenhuma pergunta.
mas né, quando a irmã ia discorrendo sobre o assunto, principalmente ali no 422, que fala do plano diocesano de catequese, eu vejo que a gente tem um caminho bem grande para seguir, mas temos algumas iniciativas na diocese já de iniciação à vida cristã. Mas acredito que o caminho é esse, é debruçar-se sobre o diretório e ir fazendo esse processo, né? Ir colocando em prática. Então, é importante que, às vezes, a mudança de consciência, o esclarecimento, né, que hoje a igreja tem que caminhar por essa inspiração catecumenal, né, e que a iniciação à vida cristã realmente é iniciar para não parar mais, né? Então, é justamente buscar um novo jeito no nosso mundo de hoje, com novas linguagens, com novos meios, né? Mas levar as pessoas a isso, né? A verdadeira catequese, ela não deveria mais acontecer aquilo que tanto se fala na nossa igreja. No dia da crisma, nossa igreja está cheia de jovens, mas um mês depois esses jovens desaparecem, né? Então, a catequese que inicia a pessoa, a vida cristã, não deveria acontecer isso, né? Pelo contrário, é uma alegria querer estar juntos, justamente porque vivemos num mundo, como lembrou aqui os documentos, né? Da catequese, das diretrizes, do Diretório Nacional e as nossas diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Nós vemos que na nossa sociedade as pessoas, apesar de ter o seu celular, estar conectado, vivem situações de profunda solidão, de pobrezas, né? E a comunidade é justamente o lugar que a gente sai do anonimato, né? É na comunidade cristã que as pessoas sentem esse senso de pertença, é o grupo que caminha comigo, é onde eu posso chegar e partilhar a minha vida, os meus desafios, porque é uma comunidade, é o meu grupo que caminha comigo, é o meu grupo de irmãos, né? Então, é essa catequese que nós queremos implantar, esse modelo, né? Então, que cada grupo de catequese, ele já é uma pequena comunidade, segundo as diretrizes, né? E as diretrizes vão dizer que há um desafio muito grande hoje de evangelizar no mundo urbano, justamente porque é uma realidade complexa, de correria, de individualismo, de egoísmo. Então, é esse modelo de igreja, né? Não mais aquela grande paróquia anônima, onde eu vou para uma celebração e nem sei quem é aquela pessoa que está do meu lado, porque não tenho vínculo nenhum, vai, participa da celebração e não tem nenhum envolvimento pastoral. Então, é uma catequese, um novo modelo de catequese é para superar isso, né? Na comunidade ninguém é anônimo. Você é um irmão, você é uma pessoa que conta, né? E quando você não está lá, a comunidade sente falta, porque você não foi. Sim, então, é esse modelo de igreja que a igreja propõe, né, nas novas diretrizes. Exato, a comunidade, né? Ela tem que ser, como está lá no 129, né? A casa da palavra, a casa da Eucaristia, da acolhida, aquele oásis da misericórdia, né? Bem falada essa questão de que hoje vivemos num mundo conectado. Hoje nós temos um computador na mão, né, que é o celular, mas vivemos num mundo solitário. Temos milhões de colegas, amigos, seguidores, mas na rede social, né? Tá faltando pro nosso tempo aquele contato pessoal, realmente.
Aquela época de que havia o grupo de jovens, tinha aquela animação para ir no grupo de jovens e depois participar da celebração eucarística. Pouco a gente se vê isso. E é isso que a irmã colocou, né? Nas crismas se vê a igreja cheia de jovens. Aqui na Diocese de Amparo mesmo, Dom Luiz despejando bastante óleo para os jovens sentir o sabor e o cheiro do óleo, mas muitos deles não retornam com frequência às missas, às celebrações, à comunidade, né? Então, é muito importante, né, como o diretório geral coloca, né? Então, essa organização que tem que ter, né, essa formação para essa consciência de que a catequese é realmente formar discípulos, né? Iniciar a vida cristã, mas é um iniciar que depois vai por toda a vida, né? Então, o cristão que ele é envolvido na comunidade, ele também sempre vai cuidar da sua fé de diversas formas, né? E a ação catequética, ela hoje, na orientação da igreja, ela caminha muito junto com a formação bíblica, né? Então, pequenos grupos de estudos da palavra de Deus, rezar, estudar, né? É muito importante conhecer o nosso livro sagrado. Todas as grandes religiões do mundo, né? Se a gente vai pegar um muçulmano, ele conhece profundamente o seu Alcorão. Um budista conhece profundamente os ensinamentos de Buda. E nós temos o nosso livro sagrado, que é tão rico, né? E muitas vezes nas pastorais pouco se fala, né? Se faz reuniões, se discutem tantas coisas, mas às vezes falta o espaço da palavra de Deus, né? Então, o próximo ano, agora então não vai ter mais, cada ano os bispos não vão escrever novos livros, né? Nós temos só a partir de 2024 que terão as novas diretrizes, mas a igreja não quer ficar produzindo novos documentos, e a centralidade da palavra de Deus é o que vai ser colocado para toda a igreja nos próximos anos, né? A palavra de Deus ela tem que estar no centro de toda a ação pastoral, independente qual seja o grupo pastoral que a pessoa atua, né? Então, seja da catequese, do processo catequético, de toda atividade pastoral, a Bíblia tem que estar no centro, né? Nós temos que ter essa familiaridade. Então, ainda mais o catequista, né? Que é por excelência o anunciador da palavra, como foi dito, né? Exato. O documento o coloca na categoria de profeta, né? O profeta de hoje. Uhum. A Eliana Ferraz fez um comentário aqui. O comentário dela é: tivemos um grande impulso à iniciação à vida cristã com a vinda do Padre Lima, no início de 2015. A partir daí, tivemos uma abertura a começar em algumas paróquias, com aqueles que se sentiram seguros a dar os primeiros passos, e o qual estão há 5 anos nessa experiência e mudança de paradigma. Essa questão da mudança de paradigma que é o ponto. Mas, como a Eliana colocou, né, algumas paróquias começaram e conseguiram mudar esse paradigma. Então, é o nosso processo, né? Como paróquias, como comunidade, como diocese. Mudar esses paradigmas, vivenciando a iniciação à vida cristã, como a irmã bem colocou, já nas nossas reuniões de pastorais, de movimentos, colocar a palavra de Deus em primeiro momento, né? Sim. Normalmente a gente discute tanta coisa. Até a equipe econômica, né? Então, se a gente vai fazer uma equipe de festa, de agarrear fundos, e a gente começa meditando a palavra de Deus, até a reunião vai ter uma outra tônica, né? Porque
até os recursos econômicos, eles devem ser colocados, né, a serviço da evangelização também, né, do cuidado das pessoas e da evangelização. E eu encorajo, assim, a Diocese de Amparo, né, os catequistas, quando a gente puder ter esse encontro presencialmente, que era inicialmente havia sido pensado, né, eu estaria aí por 4 noites, né, trabalhando todo esse processo da iniciação à vida cristã, e que vocês deem continuidade da forma que é possível nesse momento, mas sempre fazer uma ligação, ver o que o Diretório Geral diz com o Diretório Nacional, com as diretrizes evangelizadoras, porque a gente vai ver que esses documentos eles estão numa grande sintonia, né? E a orientação que vem desse Diretório Geral, ela está muito dentro do espírito do documento de Aparecida, onde esteve a mão do Papa Francisco, e esse Diretório Geral para a Catequese do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, ele tem bem a cara dessa igreja missionária em saída do Papa Francisco, né? E está muito em sintonia com as nossas diretrizes, porque a CNBB caminha com a orientação da Igreja Universal, né? Então, vocês catequistas podem trabalhar esses 3 documentos juntos, que vai ser muito enriquecedor, e vocês vão ver que não há contradição entre eles, né? Apenas uma continuidade, ajudar para que realmente esse processo de iniciação à vida cristã, ele seja de toda a igreja. Exato. A Eliana continua aqui com mais um comentário importante. Ela coloca que temos buscado trazer para a Diocese as orientações dos documentos da Igreja, quanto à catequese de inspiração catecumenal, desde das DGAE. Eu não, Isso, não, as diretrizes gerais da ação evangelizadora, que é esse 2011. Isso. Que cada 4 anos sai o novo, né? Mas que a igreja está mudando muito pouco. Então, DGAE é a abreviação, né? A abreviação, isso. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, que eu mencionei vários números. Isso, aqui daí ela colocou com as suas urgências, colocando a igreja como casa de iniciação cristã. Aí tivemos o documento 100, que aponta a iniciação à vida cristã como caminho para uma renovação das paróquias. Isso, esse documento 107 que eu mencionei a semana passada, nós trabalhamos ele, né? Uhum. Então, ele é extremamente importante. Nós estamos fazendo na CNBB a revisão do itinerário da iniciação à vida cristã, né? Que é um documento que precisamos colocar ele em sintonia com todos esses outros que saíram, então nós estamos fazendo a revisão, ainda não está disponível, por conta da pandemia. Então a equipe que estava se reunindo aqui em Brasília para fazer a revisão não pôde mais se encontrar, né? Mas já está bem adiantado, e penso que, se Deus quiser, que nesse ano de 2021 a revisão do itinerário e a iniciação à vida cristã seja também revisado e colocado à disposição dos catequistas. E eu vou continuar à disposição, né, assim que passar a pandemia e ser possível, vamos articular novamente com os padres que pediram a presença da assessoria nacional da CNBB, na Diocese de Amparo, e a gente se compromete a dar continuidade a esse processo formativo, né, para que mais paróquias possam aderir a esse projeto de catequese da iniciação à vida cristã, né? Exatamente. Então, encerramos por aqui? Encerramos por aqui, já está completando praticamente 1 hora de transmissão. Então, agradeço, né? Isso. Eu teria muitos materiais que eu preparei para o encontro presencial, mas eu espero que num momento próximo eu possa estar aí, né? E aí eu sei que a Eliana, a gente se conhece de outras datas.
de equipes missionárias quando eu atuei aí na região. A gente se conhece, faz muito tempo que não se encontra, mas se conhece. Mas estou colocando, eu sei que a Eliana tem uma grande tarefa aí na diocese, né? Como acho que não sei se ela é coordenadora diocesana ou de forania, mas a gente está à disposição aqui na CNBB, na Assessoria Nacional, a ajudar as dioceses. Então, esse é meu papel, essa é a minha função, né? Trabalho eu e Padre Janisson, Assessoria Nacional, para realmente atender os pedidos das dioceses e dos regionais. E a gente fica com esse compromisso, né? De, num momento futuro, poder partilhar com vocês, interagir melhor, né? Porque o presencial eu penso que é muito mais enriquecedor, mas no momento esse é o caminho que temos, né? Eu creio que as formações online vão continuar, porque a igreja descobriu que também esse é um meio importante, que encurta as distâncias, que favorece, né? Mas a gente vai ter outros momentos. Em alguns momentos facilita, né? Mas é importante também ter o contato, né? Eu agradeço a todos vocês que pacientemente acompanhou essa live, né? Sim, nós é que agradecemos, irmã, pela disponibilidade de estar 3 quarta-feiras conosco. A primeira avançou muito o horário pelos probleminhas técnicos que tivemos, mas a segunda e agora a terceira a gente conseguiu manter o horário. Pena que hoje tivemos esse problema técnico da Vivo, que muitas pessoas estão sem internet e não puderam participar ao vivo, mas eles vão ter a oportunidade de visualizar esse vídeo que vai estar publicado na página do Facebook da paróquia. E agradecemos muito, irmã, pela disponibilidade, pelo tempo. Agora tu tá aí em Brasília, né? Tô. Deus tô abençoe, aqui. viu? Quantas pessoas acompanharam hoje? O pico foi 14. Nossa, muito pouco, né? Foi mas muito pouco. Mas a gente como a entende o região problema. aqui ficou sem internet, eu acho que não teve muito. Tem um grande impacto, né? Mas olha, Fábio, então meu abraço aí a todos vocês, ao Padre Tarli, quando você encontrar com ele, né? Depois Sim. eu mando uma mensagem dizendo o que a gente fez. E ficou aí gravado para as pessoas acessarem, né? Fica um material para a diocese. Depois isso aí os catequistas podem ser motivados a acessar, né? Sim, sim. Então a gente pode... Eu senti muito de não ter ido, até foi comprada a passagem, né? A diocese comprou a passagem de avião, eu ia sair daqui de Brasília, ia passar 4 dias aí. Mas a gente vai tentar. Acho que essa passagem pode ser renegociada, parece que negociada com as companhias aéreas e a gente espera no futuro, né, quando normalizar a situação, voltar para o presencial. Com certeza. Mais um abraço, vai descansar, voltar para casa, que você já trabalhou o dia inteiro, né? Sim. E a gente, quem sabe, se encontra em outras lives. Com certeza. Então, um abraço, Fábio. Um abração. Boa noite, bom descanso. Bom descanso. Tchau, tchau.